Tu, pois, sofre as aflições como um bom soldado de Jesus Cristo. Palavra fiel é esta, que se morremos com ele, também com ele viveremos. Se sofremos, também com ele reinaremos. Se o negarmos, também ele nos negará. Se formos infiéis, ele permanece fiel, não pode negar a si mesmo. A nossa pregação de hoje é sobre os sofrimentos da vida cristã. Muitos cristãos estão iludidos pensando que a vida cristã é um mar de rosas. Tudo maravilha, é só vitória e tantas outras coisas que as pessoas estão dizendo. E pensam que não tem espinhos, não tem dificuldade, não tem lutas. E por isso nós lembramos aqui das palavras de Jesus, que ele nos alertou que teremos aflições, sofrimentos na vida cristã. O nosso texto de hoje nós notamos os sofrimentos do apóstolo Paulo. Ele disse: eu estou preso, eu estou em cadeias, mas a palavra de Deus não está presa. Amém, irmãos? Deus, neste momento, ele quer mudar a nossa postura, a nossa conduta, a nossa atitude diante das aflições e sofrimentos. Fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Paulo está dizendo: esta graça foi suficiente para me fortalecer desde o dia da minha conversão lá no caminho de Damasco até a minha prisão em Roma, e será até o momento que eu for decapitado. Chegou aqui a minha sentença. Eu serei decapitado pelo Império Romano, mas não importa. Eu sei em quem eu tenho crido. Amém, irmãos? E estou bem certo que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até o último dia. O que Paulo está dizendo para Timóteo é que se você decidiu viver para o Evangelho, certamente você vai sofrer aflições. Ele vai dizer para nós também, no versículo 7 do capítulo 1, porque Deus não nos deu um espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e moderação. Portanto, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, antes participa das aflições do Evangelho segundo o poder de Deus. Amém, irmãos? Versículo 8. Participa das aflições do Evangelho com o poder de Deus. Nós queremos levar o Evangelho, queremos viver o Evangelho, mas não queremos sofrer. Então essas coisas não combinam com o Evangelho de Cristo. Nós queremos ter uma vida plena em Cristo, mas não queremos aflições. Irmãos, o sangue dos mártires da história da igreja foi derramado, deixando-nos o exemplo que as aflições são presentes para aqueles que decidiram seguir o Evangelho. A lealdade no sofrimento. Tu, pois, sofre as aflições como bom soldado de Jesus Cristo. Amém, irmãos? Essas seriam as suas últimas palavras para a igreja. Essas seriam as últimas palavras para o jovem Timóteo. E também seria como ele usasse aquela expressão de despedida, dizendo: até logo, meus irmãos. Porque a nossa morte, a morte do cristão, é apenas um até logo, até daqui a pouco, porque estaremos para sempre juntos com o Senhor. Eu sei em quem tenho crido, e estou certo de que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Veja só a certeza que Paulo tinha. Então, na vida de um soldado, ele está dizendo: é necessário lealdade, é necessário decisão. A comparação, como eu disse, é a vida de um soldado, aquele que está pronto para a guerra. Irmãos, há uma guerra espiritual em curso, que as forças da maldade tentam impedir o avanço do Evangelho. Então a ideia que ele transmite para Timóteo é: fique atento, seja sóbrio diante dos sofrimentos da vida cristã. E com essa compreensão de que eu estou em guerra, como um soldado ativo, nós estaremos sendo sóbrios, atentos a todo instante. E quantas vezes nós dormimos e Satanás aproveita da situação? Ele é o opositor, o inimigo, o arqui-inimigo, querendo impedir o avanço do Evangelho, impedir o avanço da igreja, impedir o crescimento dos cristãos de verdade, impedir também que as almas sejam salvas.
As tentações, irmãos, são muitas para fazer o cristão negar o nome de Jesus diante dos sofrimentos. Temos a tendência fácil de reclamar diante dessas aflições. Precisamos entender que é necessário a serenidade no sofrimento. Versículo 5 diz para nós: e se alguém também milita, não é coroado se não militar legitimamente. Amém, irmãos? Uma atitude de tranquilidade. Tem situação que nós não iremos mudar de maneira nenhuma, mas sabemos também que Deus deseja usar tais situações para mudar nosso comportamento, nosso posicionamento e nos transformar à imagem de Cristo, nosso Senhor. Os sofrimentos da vida cristã têm muito a nos ensinar. Ou nós estamos no meio de uma tempestade, ou estamos passando por ela, ou acabamos de passar por uma delas. Aqui somos lembrados a enfrentar os sofrimentos e aflições da vida cristã com a atitude de paciência de um verdadeiro vencedor. É necessário disciplina, é necessário serenidade, tranquilidade na hora de resolver os conflitos, na hora de enfrentarmos as situações. É isso que Paulo está ensinando ao nosso amado jovem Timóteo, dizendo: e se alguém também milita, não é coroado se não militar legitimamente. Então, a atitude de um atleta, de um cristão que enfrenta, deve ser uma atitude de tranquilidade, de serenidade, uma atitude de confiança. Amém, irmãos? Confiança. Essa semana essa palavra confiança mexeu muito comigo, porque lendo e estudando um pouco sobre ela, confiança está relacionada à fidelidade. Eu nunca tinha ligado esta palavra com fidelidade. Muitas vezes desconfiamos porque nós não somos fiéis. Pensamos que todo mundo vai nos trapacear. Não somos fiéis a Deus, não somos fiéis à igreja, não somos fiéis a muitas outras coisas que poderíamos mencionar. E por isso, em nós prevalece a atitude de desconfiança. Mas essa atitude que Paulo está dizendo para Timóteo: seja confiante, não em você mesmo, mas na graça que há em Cristo Jesus. Embora muitas vezes o coração dilacerado, mas a confiança no Senhor, nosso Deus. Foi isso que Paulo disse no versículo 8. Portanto, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, e nem de mim, que sou o seu prisioneiro. Antes, participa das aflições do Evangelho segundo o poder de Deus. Por isso Paulo disse: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não se compara com a glória que há de ser revelada para nós. Porque o sofrimento apresenta-se como uma ardente prova, a intensidade. Meus irmãos, eu sei que vocês estão perdendo suas casas, estão perdendo seus filhos, estão perdendo suas famílias, estão sendo queimados em praça pública na cidade de Roma. Mas não se preocupem, porque isto é apenas muito pouco diante da glória que o Senhor Jesus preparou para nós. Deus se revela a nós quando nós sofremos, e só nós vamos enxergar quando estivermos submissos à sua perfeita vontade. E só não enxergamos quando o nosso coração está endurecido. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos frutos. Considera o que te digo, e o Senhor te dê entendimento em tudo. Então, Paulo usou algumas figuras para representar qual deveria ser a postura de Timóteo em relação às aflições e sofrimentos. Usou primeiramente a postura de um soldado, de disciplina, também a atitude de um atleta, de vencedor, e agora ele usa também a vida de um lavrador, a vida do agricultor repleta de desapontamentos frequentes, as geadas, as pragas. Consideramos aqui as ervas daninhas também, que destroem as plantações. Geralmente é necessário de paciência para plantar, para colher, para, como o versículo diz para nós, ele deve ser o primeiro a gozar dos frutos. Acredito ser indispensável aplicarmos esses princípios para a nossa vida. Eu não estou dizendo que você tem que pegar um facão e cortar cana. Estou dizendo que você tem que fazer os trabalhos braçais, embora sejam importantes. Estou dizendo que aplicarmos esses princípios para a nossa vida
vai nos ajudar a enfrentarmos as aflições, os sofrimentos, ou seja lá o que a guerra ou que a vida cristã nos reserva. Neste momento, irmãos, a fé verdadeira, ela descansa no caráter de Deus. A vida cristã não é um centro de playground, não é apenas um lugar de brincar, de passear, não, é um campo de batalha, é uma tarefa que foi nos dada. Por isso, o versículo 7, Paulo diz para nós: porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e de moderação. Amém, irmãos? É assim, com essa perspectiva bíblica, que devemos enfrentar o que estamos enfrentando atualmente. Sem os sofrimentos, nós seríamos os piores seres humanos da face da terra, porque os sofrimentos é que causam em nós lembrarmos que há um Criador, há um Senhor que está no controle de todas as coisas. Meus irmãos, Paulo usa essa comparação maravilhosa, porque a vida cristã, nós vamos colher os frutos daquilo que nós plantamos para a glória de Deus. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos frutos. Portanto, versículo 8, novamente, lendo para nós: não te envergonhe do testemunho nosso, do nosso Senhor, e nem de mim, que sou prisioneiro. A figura do prisioneiro naquele período, assim como atual, é muito desprezível. Estou aqui no calabouço, é daqui que eu estou escrevendo as minhas últimas palavras. Mas tudo que Paulo fez para o Evangelho, ele não deveria terminar em um desfile de honra? Muitas vezes a mente humana é isso, quer honras do mundo. Paulo disse: não, mas não é este o meu propósito. As minhas aflições do Evangelho, a última parte do versículo 8, é segundo o poder de Deus. Procura te apresentar como obreiro aprovado, que não tem que se envergonhar, mas que maneja bem a palavra da verdade. Outra certeza que ele dá para Timóteo também é o versículo 11. Palavra fiel é esta: que se morremos com ele, também com ele viveremos. Amém, irmãos? Se formos infiéis, ele permanece fiel. Esta é a certeza que temos na palavra de Deus. Esta é uma esperança viva que nós temos em Cristo Jesus, que Deus não abandona os seus filhos. Amém, irmãos? O Senhor está conosco, Ele nunca nos desampara, Ele sempre vai estar presente. Mesmo que as pessoas, elas não dão tão crédito naquilo que falamos ou dizemos. Mas, irmãos, quando a palavra de Deus se cumpre em nossa vida, a salvação, a transformação, a vida com Cristo, a vida com o propósito correto em Cristo, certamente faremos a diferença. O Senhor, irmãos, corrigirá as nossas imperfeições usando o sofrimento. Como Jó disse: provando-me ele, sairei como o ouro. Ele revela a sua perfeita vontade em meio aos sofrimentos. Nos encoraja que estamos aqui na terra, fomos salvos porque temos uma tarefa: evangelizar. Ele nos capacita a amarmos uns aos outros. Ele nos ajuda a perdoar. Ele nos concede a verdadeira sabedoria. Ele nos incentiva que, embora sofrimentos na vida cristã, uma vida de santificação é necessária. Ele conhece os nossos corações e pensamentos e continua nos incentivando, nos encorajando a olhar para Jesus Cristo e também crescermos até a estatura perfeita de Jesus Cristo. Por isso, meus irmãos, sim, esta é a vida cristã. Louvado seja Deus pela grande bênção. E o que deve governar a nossa vida é o Senhor Jesus. O que mais nós poderíamos dizer ser necessário para enfrentarmos a vida cristã? Além da fé, da paciência, Paulo disse aqui: a intenção, a fé, a longanimidade, o amor e a paciência. Com esses recursos, você, Timóteo, estará preparado para enfrentar as aflições e sofrimentos da vida. Isso significa que Ele vai nos conduzir com seu poder e graça. Amém, irmãos? Ele é a alegria em meio às tristezas. Sua graça é suficiente. Sua palavra é suficiente. Ele está conosco todos os dias e estará até a consumação dos séculos. Amém, irmãos?
até o último suspiro, porque ao fecharmos os olhos nesta vida, imediatamente nossos olhos serão abertos na eternidade com o Senhor. A fé não é um sentimento, a fé é uma ação obediente da vontade de Deus. Jesus disse repetidas vezes: não vos amedronteis, não temais, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim, aceite, tome a tua cruz e siga-me. Amém, irmãos? Irmãos, somos meros mortais que confiaram nesta palavra viva, esta viva esperança que Pedro mesmo vai dizer, uma viva esperança em Jesus Cristo, incontaminável, que o mundo, não tem a contaminação do mundo, não tem a contaminação de Satanás e nada, é uma herança incorruptível. Os sofrimentos da vida cristã vai produzir para nós um peso de glória muito excelente. Vamos terminar lendo as últimas palavras de Paulo para Timóteo, no capítulo 4, como se Paulo estivesse se despedindo desses irmãos e partindo para a presença do Senhor. Ele diz: conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos, na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, corrijas, repreendas, exortes, com toda a longanimidade e doutrina. Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichões nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade e voltando às fábulas. Mas tu, sê sóbrio, em tudo sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Amém, irmãos? Porque já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Vamos ler juntos? Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. O Senhor Jesus Cristo seja com o teu espírito, a graça, a misericórdia seja convosco. Amém. Vamos orar. Pai, diante da tua palavra, eu particularmente me sinto envergonhado, porque muitas vezes tive atitudes pecaminosas e erradas diante das aflições e sofrimentos. Mas nesta manhã o Senhor, meu Deus, veio ferir o nosso ego, para, meu Pai, destronar o eu de nossas vidas. E como Paulo disse, para mim viver é Cristo e o morrer é lucro. Que seja assim a nossa perspectiva bíblica, meu Pai, enfrentarmos assim as aflições e desafios da vida cristã. Ó Deus, só o Senhor pode nos capacitar, nos ajudar, nos transformar à imagem perfeita do nosso Senhor Jesus Cristo. Quantos de nossos irmãos estão sofrendo as suas lutas diárias, seja as enfermidades, as limitações, mas, meu Pai, que o Senhor os ajude a enfrentar tudo isso, todos esses desafios, com a atitude da Tua Palavra que nós aprendemos nesta manhã. Então nos fortaleça na graça que há em Cristo Jesus. Abençoa os nossos irmãos que estão enfermos, que estão passando por lutas, sejam dificuldades, que o Senhor encoraja-os nesta manhã com a Tua santa palavra, a combater o bom combate, meu Deus, a buscar o Senhor de todo o coração. Abençoe as nossas famílias, para que os nossos lares estejam, meu Pai, revestidos com Teu poder e guardados na Tua eterna misericórdia. Os nossos filhos, que eles sejam salvos e venham ao conhecimento da verdade. Meu Deus, que a nossa igreja também não perca a visão desta tarefa que Paulo aconselhou a Timóteo, de evangelizar, fazer discípulos e fazer a Tua perfeita vontade. Abençoe, meu Pai, cada um de nós. Nós oramos no nome precioso de Jesus. Amém.